Bom dia pessoal, tudo bem? Então estamos aqui hoje para mais uma aula da EPD. Eu gostaria que você estivesse abrindo comigo em João 6, nos versículos 2 e 3. Diz assim: E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então hoje o nosso tema é seguidores ou discípulos. O que nós temos sido? Seguidores ou discípulos? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso e ao final dessa lição a gente vai poder analisar um pouquinho como nós temos sido e a que a gente pode se tornar. Jesus se relacionou com todo tipo de pessoa. Quero usar dois exemplos que tipificam muito a igreja hoje: os seguidores e os discípulos. Seguidores são aqueles que apenas seguem, mas não possuem raízes fortes e profundas. O seu objetivo está apenas em caminhar e nada mais. Então, esse texto de João é quando Jesus estava lá, no meio da multidão, e muitos o seguiam por causa dos milagres que ele fazia, das coisas que ele fazia, não por quem ele era. Seguidores são religiosos. Eles ouvem a palavra, participam das células, dos cultos, mas só fazem isso porque ainda estão esperando algo em troca, que era o que a multidão esperava, sempre algo em troca. Seguidores não permitem o tratamento de caráter, não aceitam serem confrontados pela palavra, muito menos pelo pastor ou seu líder. Então, em Mateus 7,21 diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então aqui o seguidor, ele faz volume, né? Ele está ali no meio da multidão, mas ele não criou ainda raízes fortes, ele não abriu mão da sua vida lá no mundo, mas ele se sente confortável dentro da igreja. Ele gosta de vir no culto, ele gosta dos louvores, ele gosta da pregação, mas ainda não houve uma conversão do seu coração. Então, seguidores de Cristo, tem vários por aí, fazem muito volume, mas não marcam e não deixam um legado para ninguém. Então, a Bíblia cita somente como seguidores, enquanto os discípulos, cada um tem o seu nome. Então, é importante que a gente seja conhecido por Deus pelo nosso nome. Mateus 28:19 diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós como discípulos somos responsáveis de levar o reino de Deus adiante e não ficar confortável. Não só ouvir a palavra, mas também praticar ela e levar adiante. Então, não se conforme em ser um seguidor, torne-se discípulo. Quando a gente se torna discípulo, o nosso nível de proximidade com Deus, ele aumenta. A nossa intimidade, ela aumenta. Então, a gente vai buscar mais ao Senhor, buscar mais as coisas do Senhor. E já as coisas do mundo não vão nos satisfazer. Só os milagres de Jesus, só as coisas que Ele faz não vai ser suficiente, porque nós vamos querer Ele, querer a presença dEle, sentir quem Ele é, ouvir a voz dEle. E isso é o que um discípulo faz. Nesse nível, a proximidade é total, tem liberdade, intimidade. O compromisso e a renúncia também são totais. O discípulo é submisso, transparente, dependente de Deus, é ensinável, é servo e é vitorioso. O discípulo é conhecido. Então, Jesus conhece a gente pelo nosso nome. Mas quando a nossa intimidade com Ele ela está forte, né, a gente sente prazer em estar com Ele. A gente renuncia às coisas que não são boas. A gente abre mão daquilo que satisfaz a nossa vontade para viver a vontade do Pai, para ser um discípulo mesmo, para andar como Jesus andou, não apenas seguir Ele, andar atrás dele. O discípulo
Como se tornar um discípulo de Jesus? Através da renúncia. Então, Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar é deixar qualquer relação ou reação que vai interferir na minha comunhão com Deus. Renunciar não é fazer o que eu quero e me alegro, mas fazer o que precisa ser feito e agradar a Deus. Então a renúncia é um dos princípios que nós precisamos praticar para estar mais perto do Senhor, para realmente ser um discípulo dele. Não é fácil renunciar, né? Ainda mais quando as coisas nos dão prazer, quando a gente fica alegre com aquela situação. Às vezes um amigo chama a gente para sair, às vezes na nossa casa acontece alguma situação e a gente prefere agir do nosso jeito, sem buscar a direção do Senhor. Então a renúncia, ela é algo que nos custa. Então tem que ter um sacrifício para nós. E às vezes é muito difícil você fazer isso. Leva anos, leva tempo para você aprender a renunciar àquilo que te faz feliz, aquilo que sacia a tua vontade. Jesus foi o maior exemplo de renúncia. Ele deixou tudo que ele tinha para perdoar o mundo pecador. Então Jesus abriu mão da sua glória, veio até aqui, andou como homem, andou como nós e mostrou como isso é capaz, né? Só que a gente precisa estar disposto a renunciar também, renunciar os nossos desejos, renunciar às nossas vontades, e isso não é fácil. Então a gente precisa ser um exemplo de renúncia, porque quando a gente se torna cristão, quando a gente vem do mundo e se torna cristão, a gente vai ser o alvo das pessoas, e principalmente das pessoas da nossa casa, da nossa família. Então eles vão estar esperando por um tropeço nosso, por um erro nosso para nos acusar. Então a renúncia, ela tem que estar acompanhada com o nosso relacionamento com Jesus. Tem que ser na nossa célula, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida, no nosso trabalho, na escola. Aonde a gente for, a renúncia, ela tem que ir junto com a gente. Porque senão a gente vai pensar assim, é só hoje, amanhã eu já não vou mais fazer isso. Isso vai se tornando um ciclo vicioso na nossa vida. E a gente continua sendo seguidor de Jesus e não seus discípulos. Um amor condicional a Ele. Lucas 14, 26 diz assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse aborrecer é inevitável quando você começa a amar a Deus. Por quê? Porque cada dia você vai querer estar mais perto de Deus. E você vai abrir mão das coisas que já não são da vontade dele, mas não são da vontade dele, mas é preciso ser feito. Você tem que fazer aquilo. Você tem que abrir mão disso. E muitas vezes, né, a sua família ela vai ficar brava com você. Então, mas você tem que fazer a vontade do Senhor. Logo, eles também vão conhecer ao Senhor, vão conhecer aquilo que Ele tem para eles também, para a vida deles. Mas a gente tem que começar a ser o exemplo. Quando você ama a Deus, você começa a amar as pessoas. Então você vai levar o amor de Jesus até essas pessoas. Você vai fazer com que elas queiram ser conhecidas do Senhor, que elas conheçam quem Ele é, e não somente o que Ele faz, mas quem Ele é de verdade. João 21, 15 ao 17 diz assim: Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por ter lhe dito pela terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo,
Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Como discípulos que amamos o Senhor incondicionalmente, precisamos refletir esse amor nas pessoas. Esse é o maior legado que podemos deixar, a maior marca. Então, quando a gente está tomado pelo amor do Senhor Jesus, pela mudança que Ele trouxe na nossa vida, a gente vai sair distribuindo esse amor para as pessoas. As nossas atitudes vão falar muito mais do que as nossas palavras. Aquilo que nós fazemos para os outros vai refletir muito mais do que apenas nós dizermos que somos cristãos, que seguimos a Cristo. Como discípulos, nós vamos fazer realmente aquilo que agrada ao Senhor. E as pessoas, elas vão ver a diferença em nós. Elas vão ver que algo mudou dentro de nós. Porque a gente já não vai querer fazer as coisas que a gente fazia antes. Fofoca, falar mal, mentiras, fazer a nossa vontade. Então, a gente vai querer ser transformado. Vai querer falar a verdade, por mais que isso doa, por mais que isso nos machuque. Né? Porque a gente era acostumado a somente seguir a Jesus, a somente buscar as coisas dele, e agora a gente tem que buscar a ele. Então isso é algo que vai mexer bastante com a gente, mas ser discípulo é isso dele. E esse caminho não é assim que a gente vai conseguir do dia para a noite. É um processo que a gente vai ter que ir caminhando com o Senhor Jesus, né? Os discípulos, eles andaram com Jesus, mas a maior experiência que eles foram ter depois que Jesus morreu, que quando o Espírito Santo veio e eles tiveram que fazer aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Mas eles tiveram toda uma intimidade com o Senhor para se tornarem discípulos, para fazer aquilo que o Senhor chamou eles. Faz quanto tempo que você não evangeliza alguém ou convida alguém para a igreja? Ama a sua vida e a dos outros. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O discípulo ama a sua vida, regenerada, transformada, pois sabe que Jesus está no controle e no comando de tudo. Ama os outros sem pedir nada em troca. Precisamos unir forças para vencermos juntos as obras do inimigo. Então, a obra que Deus faz na gente, a nossa vida ser regenerada e transformada, a gente vai falar para as outras pessoas. A gente já não vai estar mais conformado em apenas seguir, em apenas vir no culto ao domingo, sentar no banco, né, fazer a nossa parte de louvor, a nossa parte de adoração e ir embora e pronto. A gente vai querer contagiar as outras pessoas, falar do amor de Jesus, falar de quem Ele é, e sim falar das coisas que Ele faz, porque logo quando o Senhor está nas nossas vidas, a gente vê toda uma mudança. Tudo que está ao nosso redor, Ele tem que mudar, porque Jesus, Ele está nas nossas vidas. Então, onde Jesus está, as coisas são transformadas, as coisas são mudadas. Pode levar um tempo, né? Como eu já falei, é um processo. A gente não se torna discípulo do dia para a noite. A gente vai caminhando aos poucos. Só que se a gente para nesse caminho, para no meio, a gente não vai perder, né? A gente deixa de ganhar as coisas, de aprender mais sobre Ele. Quando a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta, é o teu momento ali de estar aprendendo sobre Jesus, de estar aprendendo sobre quem Ele é, dos milagres que Ele fez. Então, que a gente possa deixar de ser seguidor e buscar ser discípulo de Jesus. E isso a gente vai ser até o final da nossa vida. Buscar aprender sempre. Talvez você até hoje viveu ou ainda está vivendo como um seguidor de Jesus. Saiba que ainda há esperança para você se tornar um discípulo amado. Há uma grande diferença entre ser seguidor e discípulo. Seguidor quer as bênçãos, o discípulo quer o abençoador. Seguidor, ele é influenciado, o discípulo, ele influencia. Seguidor desonra, o discípulo honra. Seguidor estão dispostos, o discípulo estão disponíveis. Seguidor é avarento, o discípulo tem o coração aberto para ofertar. Seguidor tem pena das pessoas, o discípulo tem amor e compaixão. Seguidor
ele conhece um Deus. O discípulo sabe que tem um Pai. Seguidor, ele guarda rancor. O discípulo, ele libera perdão. Seguidor constrói sua casa sobre a areia. O discípulo constrói sobre a rocha. Seguidor, ele duvida. O discípulo crê de todo o coração. Seguidor, ele fala da vida dos outros. O discípulo fala de Jesus para os outros. Seguidor, o seguidor espera por um avivamento. O discípulo, ele é parte do avivamento. Então são grandes as diferenças aqui entre ser um seguidor e ser um discípulo. Que cada dia a gente busque ser discípulos de Jesus. Busque ter o conhecimento de quem Ele é. Que não importa as circunstâncias, as situações, mas que a gente busque esse contato, essa intimidade com o Senhor. Às vezes a gente cresceu dentro da igreja e a gente demora um tempo para aprender que a gente tem que buscar o Senhor acima de todas as coisas. Que Ele vai estar ali, Ele é quem controla todas as coisas, Ele é quem faz todas as coisas. Mas a gente precisa ser discípulo dele e não só seguidor. A gente precisa abandonar a multidão e passar a ter momentos com o Senhor. O versículo 3 fala isso. De João 6, 2 e 3 fala, o 3 fala: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Que a gente busque ter esse tempo de sentar com o Senhor, de conversar com Ele, de estar na presença dEle, de ler a palavra, de entender aquilo que o Senhor tem para nós, de apenas não saber versículos decorados, mas de ler a palavra e deixar o Espírito Santo falar com a gente. Tá bom? Que vocês fiquem com Deus. Amém.